Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa em mais uma terça-feira especial com você, nosso telespectador, nossa audiência fiel. Olha, hoje nós estamos aqui com o deputado estadual e também pré-candidato para a reeleição, Mário César Filho. Seja muito bem-vindo, deputado. Como é que você está? Muito obrigado, Letícia, mais uma vez aqui no seu programa, com muita honra, né? E é uma oportunidade de a gente atualizar como anda o nosso mandato, os preparativos aí para essa eleição que se avizinha, né? Estamos aqui à sua disposição, minha amiga. Muito obrigado. Olha, meu amigo, eu sempre brinco aqui que é muito interessante quando a gente também tem uma pessoa da comunicação conosco aqui conversando, porque a gente entende que flui muito melhor. Será que eu ainda sei fazer ainda, TV? Será? Mas faz tempo. Nesse ponto, assim, por que eu toco nesse assunto? Porque a comunicação, ela advém muito também da transparência. E a transparência a gente entende que principalmente em um ano eleitoral, eu sei que você já tem a questão da transparência, presta bastante contas nas suas redes sociais, mas em um ano eleitoral nós estamos aqui no Convergente preparando o nosso telespectador para as eleições. Então nós estamos cada vez mais apresentando projetos, propostas e com relação a isso nós queremos saber como é que está o seu mandato. Nós sabemos que até o final do ano tem muita coisa que ainda vai acontecer e queremos saber para onde está a sua principal atenção. Olha, como eu estou aqui com minha camisa, a gente já está exemplificando isso. Sim. Continuamos, né, defendendo a pauta do autismo, né, PCD, e também, lógico, que a gente sempre vai carregar, por eu ser o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, a causa consumerista. Agora, inclusive ontem, né, nós anunciamos, né, que os CAICs-TEA, né, eu sou o autor do CAIC-TEA, né, do projeto que dá origem ao CAIC-TEA e também o Juventude-TEA, mas a novidade é que, mesmo em recesso parlamentar, nós enviamos um ofício, né, físico do gabinete para a Secretaria Estadual de Saúde e eu tive pessoalmente, né, com o secretário e indicamos, né, para que os CAICs-TEA e também o Juventude-TEA, que eles abram aos finais de semana para que sejam realizados mutirões para atendimento com neuropediatra. Isso é muito importante porque aqui no nosso Amazonas temos poucos neuropediatras. Eu acho que a especialidade mais carente do estado do Amazonas é o neuropediatra. E essas crianças precisam desse laudo. Só com esse laudo a mãe e o pai podem tirar essa angústia, né? Porque quando tem o laudo, quando tem um diagnóstico, a mãe e o pai sabem para qual lado seguir, né? A questão das terapias e também dos direitos garantidos, né? E também a gente acaba dando vazão, né, a uma fila que está muito tempo, está muito grande por conta da ausência de profissionais, né? Não é por falta de vontade do poder público, né? Mas também pela ausência de profissionais. Então esses mutirões irão servir para isso, como eu fazia no Laudo Azul, né? O Laudo Azul hoje está suspenso por conta desse período pré-eleição. As ações sociais, elas não podem acontecer, né? Sim. O jurídico já mandou parar, suspender, né, a ação do Laudo Azul, que circulou por muitos municípios do interior do estado, né, de várias histórias de vidas, né, que inclusive vou contar uma aqui bem interessante para você, né, e assim, mas como o Laudo Azul, né, não podendo mais ser realizado, eu apresentei esse indicativo através de ofício, né, o governador Roberto Cidade, que também é papai atípico, igual eu sou, né, aderiu, né, essa nossa iniciativa, e os CAICs-TEA e o Juventude-TEA ficaram abertos aos finais de semana para a realização de um mutirão de atendimentos com neuropediatras. Vai ser uma força-tarefa aí para que a gente possa levar mais diagnóstico para essas crianças que tanto precisam. Olha, deputado, só para uma forma de informação mesmo, conta um pouco para o nosso telespectador como é que faz para ter acesso, né, a esse serviço. É por meio de agendamento, é no site, é em algum canal oficial, um número, como é que faz? O próprio sistema do CISREG, né, a Secretaria Estadual de Saúde, vai pegar exatamente essas pessoas que estão nessa fila há muito tempo aguardando e as pessoas que serão atendidas exatamente essas que estão na fila do CISREG, né, e a própria secretaria que vai entrar em contato para que elas possam ser encaminhadas no dia ali em que for ser atendida.
É uma ação diferente, por exemplo, de tipo, aquela ação com o clínico geral, Sim. que você anuncia o local e aparecem lá 2.000 pessoas e o clínico geral é mais tranquilo, porque ele olha lá, tu tá com dor, tô então lá, dipirona, né? Sim. O neuropediatra não. Requer uma atenção maior, porque é uma análise ali comportamental. Não? Então, como análise comportamental, precisa ali em outras palavras, uma entrevista ali com a mãe, ou com o pai, com os pais, uma interação assim com a criança, para poder ele fechar o diagnóstico ou não. Né? Então, às vezes é bem comum, né? Algumas mães confundem, porque hoje essa questão do autismo, então muita gente acha que tudo é autismo e nem tudo é autismo. Às vezes a criança ali está fazendo, olha, as mães chegam comigo, deputado, o meu filho não me obedece, ele está fazendo birra, mas é normal, toda criança tem a fase da birra. Né? Então tem coisas, né, que tem comportamentos das crianças que não fecham o diagnóstico e às vezes algumas mães não conseguem entender, né, quando o neuropediatra não fecha o diagnóstico e fala, olha, seu filho tem TDAH, seu filho precisa dessa atenção, seu filho tem essa dificuldade aqui, ou então seu filho, essa agitação dele é normal de toda criança da idade que tem muita energia. Então, às vezes, algumas mães acabam não aceitando, né, o não de fechamento de diagnóstico para autismo. A gente tem visto isso na Ação Laudo Azul e com certeza agora. Então, essas pessoas serão chamadas, né, para esses mutirões, né, que irão acontecer, mas existe não é uma pré-seleção, mas são aquelas pessoas que estão na fila, que irão, por exemplo, esse final de semana vão atender 200 pessoas, então pega aquelas 200 que estão na fila, atendem lá as 200. Próxima semana serão atendidas mais 400, pega aquelas 400 pessoas e serão atendidas. Não tem como fazer uma ação, por exemplo, por ordem de chegada, porque aí vai ficar realmente uma coisa, muita gente para criança autista não é legal, não é bacana. Olha, e um ponto que você também trouxe aqui, novamente citou, em relação à questão do laudo azul. Nós entendemos que em razão do período eleitoral, por ser, né, um projeto social, não pode estar ocorrendo, mas caso reeleito, acredito que o projeto retome. Vai. Então, em relação ao laudo azul, nós queremos saber. Ficou faltando muito município ainda, né? Pois é, como é que surgiu? Sei que você já falou um pouco mais anteriormente, mas graças a Deus nossa audiência cada vez mais só aumenta. Então, como é que surgiu? Como é que se deu ao longo desse ano? Quais são os projetos e como você pretende ainda ampliar ele ao longo dos anos? Olha, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, já tinha essa demanda antes, né? Eu estava na imprensa, então eu sempre recebia mensagens, ouvia todo mundo, mas como deputado estadual, né, eu já sabia que quando eu entrei na Assembleia que tinha essa carência de profissionais, de neuropediatras aqui no nosso estado. Então o que é que eu pensei? Eu tenho que fazer alguma coisa. Entre não fazer nada, entre não atender ninguém, ou atender muita gente e fazer alguma coisa, o que é que a gente fica? A gente fica com os bons exemplos. Sim. Então, eu vou fazer aqui a minha parte. Né? Então, nós procuramos um neuropediatra, né, que atende na nossa ação, explicamos para esse neuropediatra que essa ação social, né, iria trazer mais alívio, né, para essas pessoas que estão há tanto tempo esperando, não só na capital, mas também no interior. E explicamos a importância de que, se nós não levássemos essa ação para o interior, principalmente aqueles municípios mais afastados, provavelmente nem tão cedo essas crianças teriam acesso a essa consulta. E ele topou, né, desde o início do mandato. Não é uma ação eleitoreira, né, que acontece igual a Copa do Mundo de 4 em 4 anos, mas é uma ação que acontece desde o início do nosso mandato, né, e já percorremos diversos municípios. Tem até uma história engraçada, mas que fala também de fé. A gente estava indo levar a nossa ação social do Laudo Azul para o município de Carauari. E aí, no meio do caminho, a gente pegou uma turbulência daquelas, uma tempestade. E aí o doutor, né, começou a ver parecia papel, quando você sopra assim papel, Sim. aqueles teco-teco, né? Só que o voo era chique, né? Porque era teco-teco de 4 lugares, mas tinha uma Starlink, então tinha o plano lá de Wi-Fi, né? E aí o avião começou naquela turbulência, na minha frente estava o doutor, que é o neuropediatra, né, começou a passar mal. Ele falou, se o doutor está passando mal, lascou-se, o que é que vai ser da gente agora? Do lado dele estava o nosso fotógrafo também, que começou a passar mal, e do meu lado direito estava um policial militar,
né, que estava nos acompanhando, que ele estava encomendando a alma dele ali para Jesus. Ele já estava se arrependendo pelos pecados, e eu disse assim, bom, realmente vai cair. E o engraçado, né, que na hora eu olhei para todo mundo e falei assim, bom, estão piores do que eu tô. Porque eu estava, uma sensação muito chata que tem dessas turbulências, é quando você descola o seu corpo da poltrona. Sim. Então eu segurava aqui na poltrona e parecia que eu estava num touro mecânico, né, no avião. E aí eu ainda peguei o celular do bolso, abri no GPS para ver onde é que a gente ia morrer, né? A gente estava passando ali em cima... Ainda deu tempo de pensar tudo isso. A gente estava passando em cima de Coari, então eu falei assim, bom, se estiver caindo mesmo, eu dou o print e mando no grupo, Sim. já que tinha Wi-Fi. Mas passou a tempestade, passou a turbulência, e aí a gente chegou lá no município de Carauari, e eu fui do aeroporto falando todo mundo, o prefeito foi lá, falando, tudo bem e tal, não sei o quê, mas pensando aqui, né, eu como ser humano, fui o caminho todo, nunca mais entro num treco desses, nunca mais eu levo uma ação dessa do Laudo Azul pro interior, porque quase que eu ia morrendo, quase isso, quase aquilo, e fui resmungando o caminho todo. Mas quando eu cheguei lá na ação, uma mãe falou que o nome dela não estava na lista, mas mesmo assim ela ia ser atendida, lá a nossa assessoria garantiu o atendimento dela, e essa mãe falou que mora numa comunidade, o deputado, eu moro numa comunidade afastada aqui de Carauari, peguei 5 horas de canoa, saí de madrugada de casa e cheguei aqui com meu filho, só saio daqui com o laudo para o meu filho porque é muito importante para mim, eu não teria outra oportunidade. E naquele momento Deus falou no meu coração o seguinte, nunca mais diga que você não vai a um lugar que eu colocar no seu coração. E ainda disse assim, aquela certeza que o avião só cai quando ele permite. É verdade, já tivemos várias outras turbulências, mas eu sei que ele está no controle, não cai uma folha de uma árvore se ele não concordar, se ele não estiver de acordo. Então, a gente não conseguiu atender todo mundo daquela cidade. Sim. Mas naquele momento, eu e minha equipe fizemos diferença, né, na vida daquela família, na vida daquela mulher e também daquela criança. Então, eu acho que política se trata disso. É impossível, vão passar aí décadas e décadas e ninguém vai conseguir fazer tudo. Tá? E eu sou um ser humano imperfeito como qualquer outro, estou aprendendo todos os dias, mas eu saio todos os dias de casa para dar o meu melhor. A gente tem que se concentrar naquilo que é bom, né, nos bons exemplos. Os maus exemplos a gente já tem muitos, mas na política eu me concentro naquilo que eu posso fazer, né? Eu lembro muito que na época da TV eu não sou dono de televisão, não podia falar tudo que eu queria, né? Então eu chegava lá e dizia, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso, mas eu vou me concentrar no que eu posso, e o que eu posso é pedir pelas pessoas, ajudar as pessoas. Então eu dizia o seguinte, eu não vou conseguir ajudar todo mundo lá na época, mas hoje uma família vai ser abençoada. Então da mesma forma eu penso hoje, eu não consigo atuar em todas as áreas, mas eu tenho certeza que aqui a gente vai dar o nosso melhor e a gente vai fazer a diferença na vida de muita gente, como a gente tem feito, não só no Laudo Azul, mas também no próprio Kaique Thea, que estão vindo mais Kaiques Thea aí, e logo depois... Spoiler. Né, eu vou falar. Hoje não, mas eu vou falar. Olha... A gente tem política, mas a gente também tem história de vida e aprendizados que são levados. E com relação a isso, você falou de município, e aqui no Debate Político a gente está sendo assistido por todo o nosso interior do estado do Amazonas. Então aproveito para mandar um abraço para todos os municípios que estão aqui nos assistindo, nossa audiência mais que fiel, e também fazer uma pergunta que é muito importante. Você, como deputado estadual, você cuida também de demandas daqui da capital, mas também tem sua atenção voltada para o interior. Sim. Em relação à questão como eu posso dizer assim, das suas propostas voltadas para o TEA, nós precisamos saber. No interior, a gente entende que é muito mais complicado, Isso. que tem uma demanda e que também tem uma relação que precisa ser alinhada com a prefeitura local. Isso. Como é que está sendo essa situação? Isso, é muito interessante falar isso, porque existem os deputados ali, deputado da Calha X, deputado que é lá do Purus, deputado que é não sei da onde, deputado que é do município tal. Eu nunca fui fã dessa ideia, desde sempre. Eu acho que os municípios têm seus prefeitos e vereadores. Um deputado estadual, ele tem que... deputado, mas não consegue atender todo o estado que é grande. Mas ele tem que ter a sua política, ele tem que pensar em todo o estado. Eu sou deputado estadual de todo o Amazonas. Por exemplo, CIP-TEA digital e a carteirinha PCD digital. Antes a mãe que mora no interior
precisava vir à capital para poder retirar uma carteirinha do autista, carteirinha do PCD. Hoje não precisa mais, com a CIP-TEA digital e com a carteirinha PCD digital, pode, no aplicativo SASE, né, entrar, né, e ter acesso ali na palma da mão, no celular, essa carteirinha. Por exemplo, eu tive agora lá em Boca do Acre, foi a primeira vez que eu fui no município de Boca do Acre. Legal. E lá uma mãe falou, olha, deputado, essa carteirinha aqui, eu imprimi. Ela imprimiu. Eu imprimi, mas essa carteirinha aqui eu consegui ter acesso através da sua lei da CIP-TEA digital, que é a carteirinha do autista digital. Então, assim, é pensar em projetos que funcionem tanto na capital como também no interior. Uma lei que nós aprovamos na Assembleia Legislativa aqui na capital, ela não tem validade só na capital, mas tem também, pelo menos é para ter no interior. E a gente tem pedido muito, por exemplo, das prefeituras, sempre que eu vou, faço apelo ao secretário. Em alguns municípios eu já fui pessoalmente no hospital para fixar os cartazes de quê? Da nossa lei, que garante 2 acompanhantes para autistas e PCDs em todas as unidades de saúde, principalmente dos hospitais. Então, na maioria dos municípios, a gente sempre comenta e faz esse apelo aos secretários municipais para que passem a cumprir a lei, porque além de garantir dignidade no atendimento para o público TEA, também traz mais segurança para os profissionais de saúde na hora ali do manuseio, né, de aplicar alguma vacina, alguma coisa. Então, a gente sempre procura pensar em leis que tenham funcionalidades não só na capital, mas também nos municípios do interior. E nós temos, assim, parcerias, né? Logicamente que nós temos nossos parceiros políticos, e eu tenho parcerias com mais de 20 prefeituras, né? Nós temos aí mais de 100 vereadores que também são parceiros do nosso mandato, né? E temos parceiros aí em mais de 53, eu acho, municípios, né? Que são, de uma certa forma, uma extensão ali do nosso mandato. Sim. Mas o nosso trabalho é por todos os 62, né? Sou deputado estadual de todo o Amazonas. Perfeito, fico muito feliz em saber isso e tenho certeza que a nossa audiência também. E agora nós vamos entrar no bloco que é o mais querido e sempre muito aguardado aqui do debate político. Que é isso? É tarô isso aí? Não, é jogo de tarô, aqui a gente pode ler alguns futuros. Não sou, eu só acredito na Bíblia. Só Olha... brincadeiras à parte, né? Tô brincando. Mas aqui, nesse momento, eu acho muito interessante porque, apesar de muitas pessoas acharem polêmico, é um momento que a gente consegue entender muito mais do seu posicionamento político, das suas alianças, das pessoas com quem o senhor também possa, eventualmente, e politicamente, não ter uma convergência tão forte. Pois é, o que é importante explicar, não sei quem que está aqui nessas cartas, mas Sim. Eu quero dizer que é o seguinte, eu sou o deputado estadual Mário César Filho, né? E às vezes aqui, não sei com que eu vou concordar, não sei com que eu vou discordar, mas é muito comum a gente não discordar 100% e também não concordar 100%. Exato. Né? Então, cada ser humano, cada agente político é responsável pelos seus atos, né? E eu aqui, né, estou para prestar contas do meu mandato. Eu, particularmente, não gosto muito de opinar por trabalho de nenhum colega, porque cada um que faça aí suas explicações, mas também não vou correr não, traz pra cá, vai lá. Bora lá, pode tirar a primeira carta. Tirar essa do meio aqui, ó. Vamos ver. Olha aqui, ó. Quem tirou? Você que mostra. Davi Almeida. Davi Almeida era prefeito da cidade de Manaus, renunciou, né, do seu mandato. Agora a prefeitura é governada pelo prefeito Renato Júnior. Isso. Porém, Davi Almeida está como pré-candidato a governo do estado. Perfeito. Entendemos que naturalmente pelo seu partido e suas alianças, né, você já tem uma pessoa, um candidato que vai ter o seu apoio, meu né? Governador, com certeza. Exato. E dentro dessa situação, o que nós queremos entender? Nós sabemos que a eleição está muito próxima e cada vez mais é muito importante a gente compreender como é que se dá a opinião e a aliança. Claro. Muito se falou sobre a possibilidade, até meados de alguns meses, de uma possível união entre União Progressista e também com o Avante. Alguns posicionamentos, exato, alguns posicionamentos, prefeito, governador, trazem uma certa dúvida. Ainda existe a possibilidade dessa composição? Também queria saber, você me conte aí, não sei, né? Mas é verdade, porque olha, eu não sou o presidente do partido, né? Eu acho que quem está em cima, comandando o partido, né? Eu acho que o governador Roberto Cidade, de fato,
ele foi eleito 3 vezes presidente da Assembleia, inclusive da última vez de forma unânime, não foi à toa. Se ele foi eleito e reeleito de forma unânime, é porque ele sabe conversar com todo mundo, é porque ele sabe ouvir todo mundo. E eu acho que na política nós precisamos de pacificação. E eu vejo Roberto Cidade como um governador pacificador, que senta com todo mundo, que conversa com todo mundo, né? Então, assim, eu não vejo no momento essa possibilidade, já que o ex-prefeito, né, tá aí fazendo sua pré-campanha, e o governador Roberto Cidade também está preocupado aí em cuidar das questões de Estado. Então, no momento eu não vejo essa possibilidade, mas eu acho que a melhor pessoa indicada para falar sobre isso seria o presidente estadual do União Brasil. Olha, e aproveitamos para deixar um convite aqui, tá, para todos os pré-candidatos e também para os políticos que têm o interesse em trazer aqui o seu mandato e trazer essa possibilidade de transparecer e colocar suas ideias e opiniões aqui no Convergente, como o deputado Mário César Filho. É muito importante a questão da transparência, como o senhor também está fazendo aqui conosco. Próxima carta. Vou pegar essa daqui de lado. A primeira. Eu peguei do meio aqui já. Estamos falando de Aldenor Lima, que é vereador, está como pré-candidato a deputado estadual. E dentro dessa situação, nós queremos falar não sobre o pré-candidato em específico, mas sobre a questão da renovação da Aleam. Muitas pessoas sempre apostam na questão da renovação. Sim. Nós estamos acompanhando o TRE e também, né, as pré-candidaturas que estão sendo colocadas. E nós queremos saber como é que você avalia a questão da renovação da Aleam e também um conselho que você daria para o eleitor no momento da escolha do deputado estadual? Olha, eu acho que a gente tem que renovar, né, quem não está trabalhando. Sim. Quem está trabalhando e tem um projeto de continuidade, por exemplo, eu apresentei aí o projeto do CAIC-TEA e a gente está lutando para que sejam construídos entregues mais CAICs-TEA aqui na capital e também no interior do estado. Então a gente vai continuar trabalhando para que isso aconteça. Acabei de falar aqui, a gente estava falando da nossa ação Laudo Azul, que nós atendemos muita gente, mas devido à complexidade, né, logística do nosso estado, eu não consegui chegar em todos os municípios. Então é vontade do meu coração, né, chegar em todos os municípios e até retornar naqueles que a gente já teve oportunidade de ir, né? Então eu acho que tem que renovar quem não está trabalhando, né? Quem está trabalhando eu acho que merece continuar, precisa continuar, principalmente essa causa, né, que eu tanto defendo, né, que nunca foi defendida na Assembleia com tanto afinco, né, como tem sido agora. Se você parar para pensar, né, o ex-governador Wilson Lima tem 2 mandatos. Correto? O CAIC-TEA foi construído no primeiro ou no segundo mandato do governador Wilson Lima? No segundo mandato. Agora, recente. Né? Quem que não estava no primeiro e está no segundo mandato? O deputado estadual Mário César Filho. Então a gente aprende, né, na verdade, a dialogar e aprende também a defender as nossas pautas. Eu estou agora, acho que essa semana vai ser publicada, né, e vai ser sancionada a nossa lei, né, para ajudar mães, né, pâncreas. Tem as mães atípicas e mães pâncreas. Mães pâncreas são mães, né, de crianças com DM1, que é a diabetes mellitus tipo 1. Não tem cura. Essas crianças, elas são furadas algumas mais de 15 vezes por dia. Baixou a glicemia, a mãe, se a criança está na escola, a mãe tem que correr na escola para poder aplicar a insulina. E pela regra atual, só pode retirar a insulina das unidades de saúde que se tem um cadastro e o laudo daquela unidade. Não pode retirar, por exemplo, em outra unidade. Então a nossa lei vem para acabar com isso e quem tem diabetes mellitus tipo 1 possa retirar a insulina em qualquer unidade de saúde que tenha o estoque. Afinal, né, impedir, né, de que algum paciente, que algum DM1 retire essa insulina, pode significar ali um risco, né, para a saúde ali, pode ser fatal para essa pessoa. Então, assim, a gente tem um projeto de continuidade de trabalho. Então, portanto, eu acredito que aqueles que não têm alguma coisa para apresentar, acredito que todo mundo lá na Assembleia tem o seu trabalho sim para apresentar, mas cabe o povão do nosso Amazonas aí escolher. Última carta. A última? É a última. Você quer tudinho? Não. Ah, não, então bacana. É a sorte. E aí, a sorte? Olha aí.
Estamos falando do senador Omar Aziz, que está pré-candidato também ao governo do estado. Em relação à questão do pré-candidato Omar Aziz, que está, né, nessa luta também eleitoral, nós queremos saber como é que você avalia a pré-candidatura dele. Eu acho que ele vai continuar representando o Amazonas muito bem lá em Brasília, né? Teve uma atuação muito importante aí na questão da Zona Franca. E eu acredito que ele deva continuar, né, em Brasília, lá como senador, né, nos representando lá. Já tive, inclusive, quando eu fui em Brasília, né, já tive em alguns gabinetes dos deputados Sim. federais, do meu amigo deputado federal Fausto Júnior, tive também no gabinete lá do senador Omar. Tenho um profundo respeito por ele, mas eu acredito que ele deva continuar em Brasília representando o nosso estado, porque agora chegou a vez, né, do governador Roberto Cidade, que é um papai atípico como eu sou, que defende a minha causa, né? Então, assim, quem defende a minha causa, então já ganha, logicamente, o meu apreço, a minha admiração. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu queria fazer lá no meu gabinete uma salinha azul. Né? E aí eu perguntei para o presidente da Assembleia, que era o Roberto Cidade, ele falou, não, mas não tem espaço, realmente não tem, um gabinete muito pequenininho. Sim. Mas eu te prometo que a gente vai fazer depois aqui um centro sensorial. E ele fez, né? A Assembleia Legislativa do Amazonas tem um centro sensorial para atender crianças autistas, os filhos também dos servidores, né, lá da Assembleia. E é uma das únicas aí do Brasil, um dos maiores centros que tem na Assembleia, foi construído pelo então presidente da Assembleia, que hoje é o governador Roberto Cidade, então é alguém que é sensível à nossa causa. Eu pedi muito para que o CAICTE fosse para o interior e ele atendeu o nosso pedido, né? Já está em andamento o primeiro CAICTE do interior, que vai ser do município de Maués, né? Então, pensando nesse meu projeto de continuidade, de políticas públicas voltadas para a inclusão, e além de ser do mesmo partido, não tinha como não caminhar com o governador Roberto Cidade. Então, o senador continua lá em Brasília, lá representando bem a gente. Perfeito. Esse foi o Jogo das Cartas. Agradeço muito vocês por terem acompanhado até esse bloco. E o nosso tempo vai finalizando, mas antes de nós terminarmos, não podemos sair daqui sem falar de bastidores da política, né? Nós sabemos que tem muita coisa acontecendo, estamos acompanhando essa movimentação e você é um integrante muito importante, né, nessa união, neste palanque eleitoral. E nós aqui do Convergente estivemos no lançamento do União Brasil. E uma coisa que foi muito conversada foi a relação da nova política, que o União Brasil não estaria a favor, né, de antigos atos políticos. E em relação a isso, nós queremos saber como é que você está vendo essa questão das movimentações e dos acontecimentos que estão ocorrendo no estado do nosso Amazonas. A gente está vendo todo dia uma mudança diferente, né? E nós queremos saber como é que você avalia isso. Olha, eu acredito que o governador Roberto Cidade aí, nessa eleição que se avizinha aí, eu acho que vai ser decidido logo no primeiro turno. Perfeito. Acho que as pessoas não vão ter dúvidas. Né, não vão ter dúvidas pela mente inovadora do governador Roberto Cidade, pela forma de ele fazer política, que, como eu falei, é um pacificador, e a gente precisa acabar com esse negócio de terrorismo, de ameaça, de fake news, né, de guerra da informação. Né? Então acredito que vai ser decidido muito rápido. Né? E as movimentações, elas acontecem todos os dias nos bastidores. Como eu falei da última vez que eu estive aqui, eu tenho, logicamente que eu tenho entregas em todas as áreas, por exemplo, maternidade de Presidente Figueiredo foi construída com emenda do deputado Mário César Filho. Acabamos de entregar, né, aqui uma UTI novinha em folha, com equipamentos novos, do Hospital da Criança Zona Sul, que conta também com emenda do deputado estadual Mário César Filho, e também outros hospitais, outras unidades de saúde aqui da capital conta com as nossas emendas. Temos projetos em diversas áreas, né? Então, mas eu tenho ali como minhas principais bandeiras o autismo, PCD, a inclusão e também consumidor. Então você vê que as demandas de consumo, elas só aumentam, né? As demandas também da causa autista também só aumentam, então acaba que eu não tenho, de verdade mesmo, muito tempo, né, para estar, né, conversando e vendo essas questões, esses papos que a gente fala assim, papo de calçada, né, de esquina, sobre os bastidores políticos. Apenas eu vou seguindo o trabalho naturalmente por esse projeto de continuidade dos nossos projetos, né? Eu sou pré-candidato a deputado estadual, né? E eu estou muito focado nisso, nessa
continuidade, né, dos nossos projetos aí, para que nos próximos anos a gente consiga, talvez, aí colocar um CAICTE em cada município do interior do estado do Amazonas. Além disso, teve uma polêmica que foi se instaurada, que uma mulher pré-candidata fez um anúncio da sua candidatura e ela coloca como um partido flexível, de centro, e muitas pessoas abrangem e entendem a União Brasil como um partido majoritariamente de direita. Como é que você vê isso? Eu acho que é mais centro-direita. Entendi. Né? Mas União Brasil é um partido que conversa com todo mundo. E eu acho que a política é isso. Quer um exemplo claro? Briguei muito com a Amazonas Energia na instalação dos medidores aéreos, mas eu sentei com a Amazonas Energia para pedir descontos nas nossas operações limpa-nome. Né, que descontos de até 90%, em alguns casos a gente conseguiu até zerar essa dívida. Sim. Ou seja, isso aí é um exemplo claro, né, de que quem está pensando no melhor, né, para o seu povo, né, para sua demanda, para a sua pauta, senta com todo mundo e conversa com todo mundo desde que ajude. Para mim aprovar as leis mais importantes que nós aprovamos no meu mandato, eu precisei sentar com cada colega meu, daqueles que pensam iguais a mim, daqueles que pensam diferente, daqueles que gostam ou não de mim, enfim, eu tenho que sentar com todo mundo, né? E União Brasil eu vejo muito dessa forma. É um partido que não está em nenhum dos extremos, mas eu acredito que o União Brasil seja centro mais para o lado da direita do que para o lado da esquerda, né? Então acho que política é isso. A minha pauta ela é mais importante do que o meu mandato. A minha pauta ela é mais importante do que o meu orgulho, do que o meu nome, do que o que seja. Minha pauta é mais importante que tudo. Então eu coloco, por exemplo, a pauta que eu estou defendendo ali, se envolver principalmente autismo, essa questão aí da diabetes mellitus tipo 1, eu coloco aquilo ali acima do meu mandato. Então se está acima do meu mandato, eu tenho que ir lá. Meu amigo, por favor, me ajude com esse projeto. Vem cá, deixa eu te mostrar, é importante, vai beneficiar tantas mil famílias, vai alcançar tantas mil pessoas, né? Vamos deixar as nossas divergências de lado para que a gente possa ajudar essas famílias. Então eu acho que o União Brasil é isso, é essa pacificação que eu acho que é que o Estado precisa para a gente acabar com esse negócio de ficar um atacando o outro, de ficar um às vezes ameaçando o outro. Isso é que não dá. Eu estou concentrado em trabalhar. E é isso que eu tenho feito ao longo desses anos. Você não me viu envolvido com nenhuma confusão com ninguém, nenhum problema com ninguém, porque eu estou mais preocupado em resolver os problemas do que ficar brigando com os colegas. Não vai levar a canto nenhum. Se for uma briga boa, como a gente briga, né, por causas nobres, como por exemplo quando eu briguei muito lá com a Amazonas Energia, né, quando chegou na Comissão de Defesa do Consumidor aquela venda ilegal de sacolas e a gente deu aquela fiscalizada para acabar com essa venda ilegal de sacolas e já acabou. Né, aqui no nosso estado. Então, assim, essas boas brigas a gente tem que comprar. Mas, às vezes, a briga ali envolve ego, né, envolve algumas questões que não republicanas, digamos assim. Perfeito. E agora, finalizando o nosso programa, nós gostaríamos que você deixasse aqui uma mensagem, um conselho, para não apenas o eleitor, mas para o eleitor que vai depositar o seu primeiro voto de confiança nas urnas nesse ano de 2026. É a galera TIM. É a galera TIM. É a galera TIM, primeiro voto. Exato. Primeiro voto a gente nunca esquece. Eu né? não esqueço, meu primeiro voto foi na minha mãe, você acredita? Na época ela se colocou à disposição, né, de participar do pleito. Pô, melhor voto impossível. E aí eu votei nela. Esse não tem como esquecer não mesmo. Não esqueço nunca, foi o primeiro. Olha, eu digo muito pra a gente ainda não está ainda nesse período, logicamente, eleitoral. Mas isso não é um pedido de voto, mas tá, para gente? quem vai, né, para esse processo que se avizinha, né, que você seja consciente, que você pesquise. Né, existem portais de credibilidade, existem outros que às vezes disseminam fake news. Então é muito importante, principalmente a turma mais teen, a galera que está nas redes sociais, que pesquise cada pré-candidato, né, que pesquise cada figura pública, vejam suas pautas, suas bandeiras, e aí você vai escolher, você vai decidir aquele que você se sente mais representado. Né, eu também passei por isso, né, que muitos jovens vão passar hoje de escolher, mas eu fui assim muito, deixa eu ver quem mais me representa, quem eu me identifico, deixa eu ver, às vezes não é nem uma questão pessoal, assim, de tipo de... Não é que ele está defendendo o meu problema, mas ele está defendendo uma causa que é nobre. E que eu concordo. Então eu sempre pensei nisso, até porque a Bíblia diz, chorar com os que choram,
se alegrar com os que se alegram, né? E como a gente é um país cristão, aqui católicos, evangélicos, o conselho que eu dou é que você exercite exatamente o que diz lá no livro de Romanos e escolha conforme você ver aqui, ali a necessidade das pessoas. Se você vê que um deputado tem uma causa nobre, uma causa bacana e que essa causa precisa continuar ou precisa chegar até a Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que você vai fazer a sua escolha aí, né, conforme o seu coração, conforme a sua consciência. Olha, esse foi o nosso debate político. Agradeço muito a você pela sua audiência e a você, deputado, por participar aqui conosco. O espaço ele está aberto sempre que quiser retornar e acredito que no período de fato eleitoral é muito importante para a gente ver aí quais serão as suas propostas, os projetos mais a fundo que o senhor irá implementar também em um eventual novo mandato. E agradeço muito você, nossa audiência fiel, por toda terça-feira, às 8h30 da noite, estar aqui comigo no canal 8.2. Um grande abraço e até a próxima.